E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro Barreto, estou no quinto período do curso de Processos Gerenciais e a gente vai apresentar hoje com o tema de Planejamento Estratégico Pós-Pandemia, que é o nosso projeto do NIDES, tá? É o projeto chamado Rodada Empresarial. A nossa convidada hoje é a Tamires Soares, que possui uma loja de roupas, e a gente vai falar como é que está sendo essa adaptação dela a esse mercado de pandemia, e a gente vai falar sobre esse planejamento estratégico que ela está fazendo para conseguir alavancar a empresa dela pós-pandemia. Então, todo o planejamento ele tem que ser feito com uma antecedência. Como a gente já está supondo que o período de pandemia já esteja chegando ao final, ela já tem que começar esse planejamento com bastante antecedência para não haver imprevistos quando ela for executar, tá bom? Aí, Tamires, pode apresentar bem de leve a sua empresa, porque durante esse planejamento dessa nossa discussão, dessa nossa entrevista, a gente vai direcionar de acordo com o tema que a gente estiver discursando aqui. Sim, boa noite, eu sou a Tamires, sou proprietária da Maria Maria, que é uma loja de moda feminina. A minha loja surgiu, né, um pouquinho antes, um ano antes desse boom da pandemia, e mesmo assim nós, né, buscamos formas de sobressair e continuar ainda nesse movimento, né, que pegou todo mundo de surpresa. Então tá. Então, ótima iniciação. Então agora a gente vai falar como é que está funcionando como é que eu posso dizer, esse desenho, né, desses processos, desse planejamento estratégico nesse final de pandemia, para ele poder ser executado quando a pandemia tiver já para acabar, né? Então, o que aconteceu muito nessa pandemia, que o pessoal comenta muito dessas empresas? Que foi um período de deixar de lado as tradições, porque foi necessário adaptar-se ao mercado digital. Aí, meu convite a você foi porque a sua empresa adaptou-se, né? Ela teve essa migração muito boa para o mercado digital. Outra coisa também, que muitas empresas comentaram, a gente mesmo viu, todo mundo pôde perceber, foi que a migração do local empresarial, das reuniões mesmo, ou de vendas, foi de muitos escritórios para salas de casa. Teve essa adaptação, que também foi o caso da sua empresa, né? Aí tem Sim. muitos pontos necessários que a gente vai pontuar aqui, que é essa transformação digital, que a tecnologia ela passou a ser muito mais utilizada, também a revisão de receita empresarial, a gente tem que enxugar todos os gastos possíveis para a receita ela estar sempre em superávit, porque como a sua empresa ela era física e depois passou a ser digital, muitos gastos são desnecessários, tornaram-se obsoletos por causa dessa migração. Esse também, por causa desse investimento, dessa tecnologia, a sua empresa precisou de investir muitos recursos, né, em marketing Sim, digital. nós investimos Então, em tráfego. Quando nós fizemos essa migração, quando nós saímos do físico, o que aconteceu? Nós tínhamos uma loja física e com a pandemia fechamos o nosso ponto, já que não era uma atividade essencial, né, entre aspas. E aí, nesse momento, até um tempo você aguenta segurar as portas fechadas, mas chega um momento que as contas começam a entrar em vermelho e você, nesse momento, é hora de tirar o time de campo e estudar a melhor estratégia para colocar hoje a sua empresa. E nós migramos para o online. Então, aquele valor que nós investíamos antigamente no aluguel, né, a despesa de aluguel, a luta ali, hoje nós investimos em tráfego, hoje nós investimos em outros pontos que faz com que a nossa receita volte, sabe, num ponto muito bom. Por um momento pensamos que ia ser muito difícil essa questão de sair do físico, de sair da porta ali, do atendimento ao cliente, né, frente a frente, para o online. Mas não, o online ele é muito amplo, ele foi assim muito bacana e foi exatamente isso que você falou. Nós saímos de um escritório, que era o nome da loja física, e passamos para um escritório dentro de casa. Hoje no nosso, para ser bem específico, no nosso quarto, nós temos o escritório da Maria Maria e temos um espaço onde nós deixamos estoque, tudo preparado da Maria Maria. exatamente. Então, quando a sua empresa ela era física,
e agora se ela transformou numa empresa digital, vamos dizer assim. Então, quando voltar a pandemia, muito provavelmente você vai querer ter a empresa física novamente, e vocês vão precisar ter Sim, essa eficiência organizacional, que é essa junção do plano tecnológico para o plano físico. E é uma coisa que você não tinha 100% igual você tem hoje quando ela era só física. Então, o que a sim. gente vai abarcar muito nesse nosso plano estratégico? Esse direcionamento desses esforços, tanto do o físico quanto o digital, em prol dos esforços para atingir um objetivo em comum, que é o planejamento estratégico. Então, a primeira coisa que a gente começa nesse planejamento estratégico, que a gente tem que começar ele durante essa pandemia, que ele será executado pós-pandemia, é mapear qual que é a função da sua empresa baseada na sua missão empresarial. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente olha é qual que é o seu nicho de mercado. Se o seu nicho de mercado ele vende roupas, é o nicho de mercado do vestuário. É o Sim, básico, espaço feminino, sim. vestuário feminino, exatamente. A segunda coisa que a gente olha é qual que é o seu negócio, o que que você vende. A gente tem várias formas de se posicionar através do negócio. Tem as visões chamadas de visão míope, que se eu te perguntasse, você fala assim, não, eu vendo só roupa. Você não agregou valor ao seu produto. Agora eu te falo É assim, exatamente o que eu falo. Nós não vendemos roupas. Quando eu falo assim, quando a pessoa fala assim, você vende o quê? Você vende roupa ou não? Eu vendo autoestima, autoconfiança, eu agrego um valor nisso, não vendo apenas uma roupa. exatamente, essa é a visão estratégica que você já tem do seu negócio. Aí, geralmente, né, no meu curso, que é Processos Gerenciais, nós estudamos três formas de ter esse posicionamento, três formas genéricas, que geralmente a empresa escolhe uma delas para se posicionar no mercado e segmenta ela a partir da escolha do seu nicho de mercado, né? Que tem três formas genéricas. Primeiro, a liderança no custo, ou seja, as empresas elas querem se posicionar por vender produtos mais baratos. Ou seja, os clientes eles vão querer comprar barato, mas não vão abrir mão da qualidade do produto, que geralmente é mais difícil. Tem que ter uma cartela de fornecedores muito grande e saber muito quais são os processos detalhados da cadeia de valor dessa empresa. O segundo ponto é chamado de diferenciação, que você escolhe uma única em sua indústria. Por exemplo, geralmente acontece mais em empresas de produto de luxo, que não tem muitas empresas iguais. Por exemplo, só tem uma fabricante de carros de luxo, só tem uma fabricante, por exemplo, de bebidas destiladas de luxo. Então, a empresa, ou as indústrias desse tipo de segmento, elas não vão precisar se preocupar, porque sabem que é praticamente, como é que eu posso dizer, só ela que está ali vendendo. E o terceiro, que foi o que eu mais identifiquei com a sua empresa, é chamado de enfoque ou foco, que você escolhe um segmento específico dentro de uma indústria. Como você escolheu a indústria do bem-estar, do vestuário, ela é essa mais voltada para o seu nicho de mercado. Então, é muito importante você saber desse seu posicionamento, até mesmo para quando precisar de um investidor, que a gente vai falar futuramente, né? Futuramente, daqui a pouco, posteriormente, você ter esse processo em mente. Sim. Então, e a outra coisa que a gente olha quando a gente ainda está mapeando a função do seu mercado, né, da sua empresa, é quais são os seus atores de mercado. A gente define isso de duas formas. Os nossos atores internos são chamados de stakeholders, que são aqueles fornecedores, que são os seus parceiros. Aí muita gente pergunta qual que é a diferença. Um fornecedor é aquele que vai te vender uma vez ou duas vezes a sua matéria-prima para a sua produção do seu produto. Agora, um parceiro ele é aquele que vai querer criar uma aliança estratégica com você. Ou seja, você pode comprar em quantidades maiores, você vai ter mais formas como é que eu posso dizer, de pagamento, você pode dividir de mais vezes, que às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, tudo depende do seu ciclo operacional e do seu Sim. ciclo financeiro também. Aí tem os clientes, que é muito importante, os seus colaboradores, e também os concorrentes. E, por último, mas não menos importante, o governo. Agora, falando de governo, ele também serve como um shareholder, que é um ator de mercado externo à sua empresa. Ele influencia, mas ele influencia mais indiretamente, porque ele vai depender de todos os outros atores internos, entendeu? Aí esses shareholders também entram como investidores e acionistas. Como que isso é importante para você atrair eles para o seu negócio?
quando você tem esse posicionamento de mercado muito bem definido. Entendeu? Porque é muito mais fácil, às vezes a gente encontra que é difícil, mas não é impossível, os famosos investidores anjo. Então, da gente dessa área empresarial, a gente conhece bastante que tem, e a gente pode, às vezes, ou ter a sorte de conhecer uma pessoa, ou já ter aquela pessoa que já está direcionando esse capital para a nossa empresa, entendeu? Pode entrar como sócio, também como acionista, dependendo de como a sua empresa ela é classificada. Então, esses são os 3 primeiros pontos para a gente começar a mapear a função empresarial, que é o nicho de mercado, o seu negócio e os seus atores de mercado. Então, no seu caso, para a sua cadeia de valor, então é mais importante o quê? Como é que a gente pode mensurar isso? São os seus fornecedores, porque quanto maior a sua Sim. cartela, melhor vai ser o seu poder de barganha. Então, a gente vai falar disso posteriormente também. E os seus clientes, que no caso é a sua maior fonte de renda, e seus concorrentes, porque colaborador é praticamente só você no momento, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Então, depois a gente vai mensurar o que cada um desses pode fazer para você, como é que eu posso dizer, saber os seus processos, saber onde que ele encaixa em cada um dos seus processos. Então, posteriormente, agora a gente vai falar de uma situação de estruturação atual da sua empresa. O que significa isso? Quando você monta uma empresa, você tem que montar uma estratégia para ela. Essa estratégia ela serve como uma norteadora geral. Como é que a gente pode definir isso? Como que eu vou saber as áreas que eu vou usar uma estratégia? Por exemplo, a gente utiliza muito na área administrativa e na área de processos de gestão em geral, um modelo de 5 forças de Michael Porter. E o que são essas forças? São forças que moldam a nossa estratégia. Então, eu vou detalhar um pouquinho cada força dessa e vou falar como é que ela pode influenciar diretamente ou indiretamente na sua empresa, e você também já deve perceber que isso influencia muito diretamente a sua empresa. A primeira força a gente chama de rivalidade entre os concorrentes. O que significa isso? Se dá por uma disputa de posição, porque os concorrentes, essa força ela de rivalidade, ela ocorre em função das pressões que ocorrem no ambiente. Ou seja, os concorrentes que se adaptarem melhores às demandas do seu consumidor, eles buscam sempre por melhores colocações no mercado. Então, você vê que no seu nicho de mercado, existem muitas empresas desse ramo, só que cada uma se posiciona de uma forma diferente, entendeu? A gente vai falar disso posteriormente também. Outra força é chamada de poder de barganha dos fornecedores. O que acontece nisso? Quando o produto fornecido pelo seu fornecedor ele é muito importante para o seu negócio, e o seu negócio, para ele mudar de fornecedor, ele possui um custo muito alto, para o cliente efetuar essa troca de fornecedor, o seu fornecedor ele tem um poder de negociação muito influenciado positivamente na sua empresa. Ou seja, ele pode cobrar o valor que ele quiser, vamos dizer assim. E isso é ruim. Então, o que acontece? Para você amenizar esse poder de barganha dos fornecedores, você tem que ter uma cartela de fornecedores muito grande. Ou seja, você tem que saber tudo que você precisa do seu processo produtivo para a sua entrada de matéria-prima na sua empresa, para você mandar para eles e fazer os orçamentos e conseguir o melhor preço possível. É isso que funciona esse poder de barganha dos fornecedores. Então, isso acarreta também na capacidade desses fornecedores reduzir a qualidade do seu produto. Porque se você ele te cobra um valor mais alto, mas você não tem essa disposição financeira, ele pode falar, não, então eu vou fazer para você por um valor mais baixo, mas eu vou reduzir na qualidade. Isso vai afetar no seu produto final, na sua saída do seu produto. Então, isso também é muito importante na sua empresa, porque você vai lá, faz a compra, né, da sua matéria-prima, muitas vezes você viaja para isso, e chega lá você tem aquela cartela de fornecedores que você tem que ter, você tem um horizonte de tempo para fazer isso, e é muito corrido. Sim, uma janela muito curta. Isso. Então, você tem que saber muito bem o que você precisa para você não chegar lá e ter tipo uma dança das cadeiras, ter que ir, voltar e voltar. Você já chegar lá com a sua cabeça definida, não, eu preciso disso. Exatamente. Eu preciso desse produto para minha entrada, porque eu vou processar ele de uma forma e ele vai ter uma saída para o meu cliente. Entendeu? Exatamente. Outra força de Porter muito importante é a ameaça de produtos substitutos.
O que significa isso? Produtos que podem desempenhar a mesma função dentro daquele segmento da indústria. Por exemplo, no seu caso de roupa, tem tecido de todo valor. Agora, quando você agrega maior valor nele, ele pode ter uma qualidade melhor, uma durabilidade melhor, mais facilidade dele ser lavado e tal. Então, essa ameaça desse produto. Como? Várias características dos tecidos variam, e isso faz alguns oscilarem. Isso. Então, o que acontece dessa ameaça desses produtos substitutos? Quando uma empresa, pode ser tanto uma empresa nova quanto uma empresa mais antiga, ela pode optar por uma ampliação da linha de segmentos correlatos. Ou seja, essas empresas que se posicionam pela liderança no custo, por exemplo, vão aderir os produtos de ampliação do mercado abaixo. Ou seja, vão comprar mercadoria mais barata. Não significa que ela vai ter uma qualidade inferior, mas elas vão sempre estar pesquisando uma mercadoria mais barata para poder ampliar essa parcela de mercado, entendeu? Porque hoje em dia o pessoal procura muito isso, um produto de qualidade, tem uma qualidade boa e ele tenha um custo mais barato para ele, entendeu? Então a empresa ela tem que ter processos muito bem elaborados para ela não perder, para ela não chegar num déficit financeiro depois, porque ela quer agradar só o cliente, mas ela esquece que ela tem um operacional a ser sanado financeiramente, né? Sim. Outro ponto importante que a gente tem, o que mais tem que ser estudado é o poder de barganha do cliente. Quanto o cliente pode pedir um desconto, por exemplo, entendeu? Quando esse poder de barganha do cliente ele é muito forte, ele vai afetar a sua indústria, porque ele vai jogar o preço do seu produto lá para baixo. E o cliente vai continuar exigindo sempre umas melhorias contínuas, gerando um aumento acirrado de competição entre esses concorrentes, tá? Então, quando você tem esse posicionamento do seu negócio muito bem definido, você não abre mão do seu preço, porque o cliente está ali naquela negociação, entendeu? Você sabe atribuir valor ao seu produto final. Então, isso é muito importante. Agora, o mais complexo dessas forças de Porter, que é chamada de ameaça de novos entrantes. O que acontece? Como você está no seu segmento de vestuário, né, do bem-estar feminino, o que esses novos entrantes faz? A pessoa ela faz um benchmarking. Ela vai fazer essa pesquisa de mercado em cima desse novo nicho de mercado que ela está entrando. Ela vai pesquisar muito, porque ela sabe que já tem muita concorrência. Então, como é que isso se torna uma ameaça? Porque essas empresas elas chegam bem capitalizadas no mercado com uma forte intenção de aumentar essa parcela de mercado. Ela não vai entrar para brincadeira, ela vai entrar sabendo aonde que ela está entrando, entendeu? E como que isso afeta diretamente no seu negócio? Porque essas empresas podem enxergar, na maioria das vezes, com um nível de produto muito mais bem elaborados, entendeu? Ela vai entregar uma experiência de compra com mais valor ao cliente. Como que isso pode ser estudado para a sua empresa, para isso ser, como é que eu posso dizer, minimizado, para você não sofrer desses riscos? O que acontece? O pessoal, eles fazem muito níveis de produto. Por exemplo, o seu produto com benefício central, existem 5 níveis de produto. O primeiro é um benefício central. É o que o cliente quer da sua empresa. Ele quer ter uma boa aparência, ele quer vestir aquela roupa e se sentir bem, que é o bem-estar. Depois, ele quer um produto básico. O que seria esse produto básico? É algo comercializável, algo mais palpável. Ou seja, pode ser uma roupa com bom caimento, que é aquele primeiro momento. Porque muitas vezes muitas vezes as suas clientes elas compram aquilo para um certo tipo de exibicionismo, para tirar foto, para fazer algum vídeo, para ir em algum evento. Então, de segundo plano, essas roupas com bom caimento é algo comercializável chamado de produto básico. Depois, o que é o próximo passo? É o chamado produto esperado. O que significa isso? É um atributo desejável que esse cliente espera do seu produto. O que pode ser no seu caso? A qualidade do tecido, o tempo de durabilidade dele, a facilidade de lavagem, já são coisas que o cliente vai perceber na casa dele, quando ele for apalpar, manusear o produto pós-utilização. Ele vai ver quais são os cuidados necessários para aquele produto. Isso é chamado de produto esperado. Agora, o próximo passo, que é chamado de produto ampliado, o que acontece? O que excede a expectativa do cliente. O que seria
O que seria exceder a expectativa desse cliente? No caso agora que tá o mercado digital da sua empresa, pode ser uma entrega eficiente, ou uma entrega rápida, ou uma entrega, um frete grátis, ou algo do tipo. É. Agora, quando é na empresa física, o que pode ser esse produto ampliado? Uma venda de maquiagem de acordo com aquela roupa que a cliente comprou, ou uma produção de stylist, que pode ser o cabelo, você pode dar dicas de como ela pode utilizar o cabelo de acordo com aquela roupa. Coloração. Isso. Então, tudo isso, ou até mesmo acessórios, pode ser um tipo de produto ampliado, entendeu? E por último, que é o mais difícil de acontecer, mas é o que quando você tem seu posicionamento muito bem definido, é chamado de produto potencial. O que é esse produto potencial? É aquilo que vai agregar muito valor ao seu produto, que é a chamada de experiência completa de compra. O que pode ser esse produto potencial da sua empresa? Uma consultoria de imagem completa, ou mesmo de oratória, como que a pessoa vai se portar ao vestir a sua marca, entendeu? Então, todos esses níveis de produto, quando eles são bem elaborados através do seu posicionamento da sua empresa, você atrai mesmo investidores, porque eles sabem que você tem noção de todo o seu processo produtivo da sua empresa, entendeu? Essa é a segunda parte que a gente mapeia no plano estratégico, que as empresas, às vezes, ela não tem muita noção de da onde que ela vai sair de ideias e para onde que ela vai chegar, entendeu? Você Sim. tem alguma consideração a fazer a partir dessa segunda parte? Tô anotando tudo. Ah, não, que bom. Então, o terceiro passo que a gente mapeia nesse plano estratégico, né, nesse planejamento estratégico pós-pandemia, a gente faz uma análise de, de um ambiente empresarial, tanto um ambiente interno quanto um ambiente externo. E a gente utiliza uma ferramenta que muitos empresários, microempresários e tal, já conhecem, é chamada de matriz SWOT, análise SWOT ou análise fofa. Então, a gente utiliza muito ela porque ela vai te direcionar aonde você deve mexer mais na sua empresa, aonde você não deve mexer tanto, entendeu? Ela vai direcionar os esforços em prol da realização das metas que chegam ao objetivo. O que essa matriz SWOT diz? Que na sua empresa ela tem fatores internos e fatores externos. Fatores internos, por exemplo, como forças e fraquezas, entendeu? Essas forças você tem que manter essas forças durante toda a sua perpetuação de mercado, entendeu? Você tem que deixar elas cada vez mais fortes. Você tem alguma força dentro da sua empresa, algum ponto que você fala assim, nossa, a minha empresa ela é boa nisso. Pedro, nós temos um over delivery muito forte dentro da empresa, sabe? Essa questão da expectativa, essa experiência de compra é algo que nós recebemos muitos relatos, sabe? As pessoas compram e recebem muito mais do que compraram. Então, isso é uma coisa que é bem forte na Maria Maria, uma característica que eu vejo que é bem nossa. A questão do nosso Sim. atendimento diferencial também. Nós aplicamos essa questão da coloração durante momento ali, né, da experiência do cliente de comprar. Muitas das vezes eu pergunto essa questão das cores, se ela já tem uma análise, qual que são as cores mais próximas. Então, isso tudo entra muito no over delivery que nós fazemos. Isso é algo bem forte da Maria Maria. Eu vejo pelos relatos. Não, excelente. Então, essa força ela tem que sempre estar mantida. Ela nunca pode perder essa posição, porque é uma característica boa, que é chamada de, pode ser até uma competência essencial da sua empresa, que é uma coisa que ela faz bem, que é esse processo que você descreveu para a gente. Agora, dentro dessa matriz SWOT também, dos fatores internos, tem um ponto que é negativo, que são as fraquezas da sua empresa. O que a gente tem que fazer com essas fraquezas? A gente tem que reduzir a intensidade delas com o tempo, entendeu? Você tem alguma fraqueza na sua empresa que precisa ser reduzida? Nossa, assim, pensando assim agora, olha, eu não sei se isso vai entrar no que você disse, mas a questão do frete é uma coisa que nós temos muito embate ainda, né? Assim, às vezes eu vejo que isso não só da minha empresa, mas em geral. Normalmente, clientes de lugares um pouco mais longe, muitas vezes têm um desejo de compra, mas às vezes o valor do frete está bem alto. Então, assim, ou para a própria empresa arcar com esse valor, então, talvez, não sei se encaixa nisso, mas isso é uma dificuldade gigante assim, para a gente, às vezes, é o frete.
A gente estudou a possibilidade, às vezes, de compras acima de X valor, da gente conseguir, né, encaixar isso, tentando neutralizar um pouco essa questão. Estamos aí, tentando. Exatamente, é isso que eu ia falar. Para reduzir essa intensidade, né, do frete alto ou dessa dificuldade de frete, é essa compra em valores maiores que podem ocasionar em frete grátis, que funciona muito. Eu mesmo, quando a empresa fala um valor X para o frete vir grátis, sendo que ele viria um absurdo, eu compro até mais coisas do que eu precisaria para não ter que pagar o frete. Às vezes isso me ajuda muito, porque eu faço mais estoque para mim também. Sim. Então, outro passo agora dessa matriz SWOT, né, o FOFA, são os fatores externos. Que um fator externo muito positivo que a gente tem que ter dentro da empresa são as oportunidades, que a gente tem que aproveitar e saber como a gente vai alavancar essas oportunidades dentro da nossa empresa para uma agregação de valor maior. Qual que seria uma oportunidade que você vê no mercado externo, de um fator externo, para alavancar a sua empresa? Uma oportunidade? Será que... E, Vamos supor, não sei se vai ter a ver com essa questão, com esses termos assim, mais difíceis, mas, por exemplo, uma oportunidade que a gente tem sempre troca de coleção, é uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de compra de coleções, estão, uma que está saindo, outra que está entrando, a gente consegue comprar por um preço melhor. Não sei se está entrando nesse quesito, mas é uma oportunidade que o mercado oferece, mas quem tem capital consegue comprar, quem não tem não consegue aproveitar a oportunidade, sabe? Você pode... sim. Uma coisa que eu percebi de oportunidade também na sua loja, de um fator externo, quando as suas roupas da sua marca, elas podem ser usadas em quase qualquer estação do ano. Uma roupa que é comprada sim. para Não, nesse inverno. sentido, sim, são totalmente atemporais. Eu trabalho com peças bem atemporais. Desde que a mulher consiga rotação ou unidar as peças e criar novas opções. São peças extremamente versáteis. Ela pode desde a balada, desde o negócio. Basta ela só inverter ou agregar algo, tipo um acessório, um salto. Então, isso é uma oportunidade que precisa ser aproveitada. Então, você também não pode perder essa linha desse raciocínio, dessa atemporalidade da utilização das suas roupas, que ela também pode se tornar uma competência social. Ou seja, a sua empresa ela tem roupas que podem ser utilizadas para qualquer coisa. Entendeu? É uma oportunidade muito boa, que nem todas as empresas têm. Então, pode sim se tornar uma competência essencial para a sua empresa, agregando muito mais valor também à sua marca, tá bom? E falando do último ponto dessa matriz SWOT, de um fator externo que é negativo, são as ameaças externas do mercado que influenciam na sua empresa. Essas ameaças, vocês têm que se proteger ao máximo delas para depois neutralizá-las delas internamente. O que você vê como uma ameaça à sua empresa, à sua marca? Além do frete, além da pandemia, além Exatamente, desses uma ameaça fechamentos. externa. Que ela pode ser uma ameaça externa, que ela influencia diretamente mais a sua marca, não a que você vê que nas outras marcas não faz diferença, ou pode ser uma genérica mesmo, não tem problema, mas é uma coisa que eu faço, não, isso me ameaça muito ao meu negócio e eu tenho que dar uma forma de me proteger para poder neutralizar ela internamente à minha empresa, para não gerar custos adicionais. Ô, Pedro, essa questão, olha para você ver, essa questão do frete é tão assim, porque ela é uma coisa complicada da Maria Maria para o cliente e para fornecedores da Maria Maria, porque o frete está tão alto quando a gente pede, porque quando eu não viajo para Tá dando uma travada no negócio, você pode repetir essa parte, por favor? Deu para ouvir agora? Agora dá. Então, essa questão do frete é tão, assim, eu vejo que é tão complicada, entre aspas, assim, dentro da Maria Maria, porque, assim, o frete, ele não só atrapalha o nosso relacionamento com o cliente, mas também com fornecedores, porque quando eu não viajo para outro estado, que também tem um preço alto, né, essa questão de ir, quando eu peço mercadoria por fornecedor, muitas vezes o custo é muito alto, e é cobrado por fornecedor. Então, assim, às vezes eu fiz um pedido nessa semana em 5 fornecedores, eu vou ser cobrada em 5 fretes. Dentro de um ônibus, eu vou ter 5 cobranças de frete. Então, assim, é uma coisa que às vezes é bem complicado, sabe? De
de como que a gente pode fazer com essa questão alta, que descapitaliza, às vezes, a questão dos caixas, né? O custo é alto. Então, por exemplo, essa ameaça, ela pode até voltar no segmento anterior que a gente conversou, nesse poder de barganha dos fornecedores. Como você Sim, precisa de muitos fornecedores, porque você precisa de muita matéria-prima variedade. diferente, o mesmo fornecedor não vai te oferecer tudo. Então, Não, a falta de um fornecedor que te ofereça a matéria-prima que você vai utilizar em todo o seu processo produtivo pode ser uma ameaça, entendeu? é uma ameaça, porque muitas vezes, por exemplo, o fornecedor tem a calça, a blusa, tá, mas nesse fornecedor a blusa está num preço muito bom, mas a calça está num valor exorbitante. Então aí eu não Uhum. consigo pedir com ele, eu tenho que pedir com o outro. E aí já tem outro frete, já tem N fatores assim. Então, e nesse ramo de moda, assim, raramente você consegue as peças que tem. É muito nichado. Tem fornecedor que trabalha só com tricomodal, tem fornecedor que é só com jeans. Então, isso. Sim. Então, essa ameaça, então, é essa falta de fornecedores completos, né? Então, Sim, isso influencia muito diretamente na sua rentabilidade. Então, isso é muito importante você mapear e conseguir um fornecedor que te ofereça da muito sua desconto carteira em de produtos a frete. maior quantidade possível, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante, porque você acaba, igual você disse, gastando muitos fretes para no final quase não ter lucratividade da venda do seu produto. É, porque entra, né? Esse valor do frete, ele vai entrar no meu custo, na questão do Sim, produto. E aumenta muito, né? É um valor discrepante, assim, é um valor bem significativo. Então, eu acho que isso não é uma queixa só da Mari Maria, de muitas empresas. Só que de tem empresas que muitas. compram numa quantidade tão grande, que às vezes não vai fazer diferença. Ela vende por, né, quantidade, muitas. Então, acaba que se torna menor para ela. Isso acontece bastante mesmo. Então, a gente tem que ter essa proteção, né? Essa segurança de que a gente vai conseguir um fornecedor que vai nos dar mais essa chance de oferecer a maior quantidade de produtos que a gente precisa. Então, você tem que dar uma estudada nisso depois para essa ameaça ela ser neutralizada, para ela ser bem reduzida. Isso vai acarretar muito no seu valor final também, porque se você não consegue isso, o seu produto ele vai custar mais caro, então ele vai ter que ser Custo vendido maior. mais caro, e isso reduz muito a A cartela de minha clientes. imagem. Então, isso aí deve ser averiguado. Outra coisa, próximo passo que a gente olha nesse plano estratégico, né, nesse planejamento estratégico, são os KPIs, chamado de Key Performance Indicators, que são os indicadores de desempenho que a gente vai utilizar para obtenção de metas para chegar a um resultado final chamado de objetivo. O que são esses indicadores de desempenho? Por exemplo, você vai mapear o seu processo produtivo da sua empresa, que é a sua entrada, que são a entrada de matérias-primas, o seu processamento, que vai ser a precificação, a propaganda, tudo que você vai utilizar com essa matéria-prima para você divulgar e vender. E depois a sua venda, que é a sua saída dos seus produtos. Entendeu? Então, isso é chamado de processo produtivo: entrada, processamento, saída. Como você não faz confecção de roupas, né? Esse processamento vai ser divulgação, vai ser armazenamento, tudo aquilo que você vai mexer diretamente com o seu produto já pronto, para ele poder ter a saída, a venda para o cliente. E depois dessa venda, a gente tem uma outra etapa de processo chamada de feedback pós-venda, que é onde você vai conseguir agregar valor ao seu produto através da informação que vai sair dos seus clientes, ou até mesmo dos stakeholders, shareholders, tudo que você vai abarcar dessas informações, vai compilar e vai jogar novamente para a sua entrada, que é o início desse processo produtivo. A partir daí, você vai ter que traçar metas. Geralmente, majoritariamente, essas metas elas são quantitativas, que é aí que a gente utiliza os indicadores de desempenho. Por exemplo, no seu caso, na sua empresa agora, como ela está sendo digital, online, né, que é o e-commerce, dois indicadores muito importantes seriam o giro dos estoques, que se calcula com o custo dos produtos vendidos sobre o valor total do estoque. O valor dos custos dos produtos vendidos sobre o valor total do estoque.
O que significa esse resultado? É a velocidade que o seu estoque de produtos é renovado todo ano, entendeu? Quanto mais rápido for esse giro desse estoque, mais você vai lucrar, porque você não vai ter estoque parado, você não vai ter custo com manutenção de estoque, entendeu? Você não vai ter perdas, porque o estoque ele gera custos de inúmeras formas. E ele perde valor também com o tempo, tá? Que na sua empresa a mesma roupa ela consegue ser vendida a qualquer parte do ano, porque ela é atemporal. Mas majoritariamente nas outras lojas não são. Elas têm um tempo de validade, vamos dizer assim, em vitrine e tal. E outro indicador muito importante é a margem bruta que você vai ter da sua venda. Aí você calcula todo o valor de todo o seu lucro bruto sobre a receita de vendas que você teve. E o que vai significar esse resultado para a sua empresa? Que a geração de lucro bruto em relação à receita de vendas. Quanto você está lucrando em cima dessas vendas que você está tendo. Depois calcula o lucro puro líquido, que vai ser o que vai sobrar das deduções de outras coisas. Então, geralmente, as empresas que não têm uma contabilidade terceirizada, vamos dizer assim, eles fazem mesmo uma contabilidade gerencial que você monta um DRE, uma DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício, que ela é feita mensalmente, um balanço patrimonial, que ele é feito anualmente, que é o ciclo do exercício da sua empresa, entendeu? Aí, a partir disso, vai ter lá, por exemplo, inúmeras outras formas de você calcular outros indicadores que são muito importantes também para o ciclo financeiro e operacional da empresa. Então, o que acontece? Quando você tem essa linha, esse horizonte de entrada, processamento e saída, você tem que saber muito bem quais são as metas que você tem que traçar para saber quais são os objetivos que você vai chegar. Isso é feito quando você define a visão da sua empresa. Porque muita gente tem uma visão muito míope, por exemplo, no sentido de falar assim, a minha visão da empresa é que eu quero ser reconhecida no mercado da minha cidade em 3 anos. Mas e aí? Como você vai traçar um perfil estratégico para você alcançar esse reconhecimento social? Então, aí você cria uma visão estratégica. Você fala assim, não, eu quero, num horizonte de tempo, você fala assim, eu quero que a minha empresa seja reconhecida no meu mercado de trabalho, na minha cidade, por exemplo, em 1 ano, 2 anos, entendeu? Aí você calcula todas essas metas quantitativas, porque você já traçou um objetivo qualitativo, que é o reconhecimento. Então, você calcula, por exemplo, quanto de dinheiro que eu vou precisar, você calcula quais são os KPIs, né, os indicadores de desempenho que você vai utilizar para a junção dessas metas, que vai se tornar o seu objetivo estratégico nesse planejamento dessa visão que você vai ter nesse horizonte de tempo. Aí isso varia muito de acordo com o nicho de mercado também que você atua, no seu caso é o vestuário. Então, como você vende roupas assim, diariamente, é um período menor, por exemplo, de 3 anos. É um tempo bom para você alcançar patamares altos dessa visão estratégica que você pode ter da sua empresa. Entendeu? Então, isso é muito importante também. Outra coisa que você tem que ter, que isso são pontos agregadores desse planejamento estratégico, são um conjunto de medidas empresariais que você tem que ter. Como a sua empresa tem pouquíssimos departamentos, e a maioria deles você que tornar, como é que eu posso dizer, a gestora principal, você tem que definir um conjunto de valores que nortearão as áreas funcionais, que é a área de marketing da sua empresa, a área de venda. Se você for fazer alguma contratação, entendeu? Todos esses conjuntos de valores, eles regem dentro dentro de uma diretriz e de uma política interna. Por exemplo, se você vai fazer uma contratação de uma pessoa para a área de vendas, porque a sua empresa ela vai ter uma ampliação do mercado, ela vai aumentar a loja física ou mesmo o e-commerce, você quer contratar uma pessoa de vendas, você tem que mapear todas as habilidades e competências que essas pessoas devem ter para você fazer essa seleção. Isso é um tipo de política interna, de diretriz que a sua empresa tem que ter para a área de vendas. Se for, por exemplo, para marketing, você tem que colocar pessoas que
se for produzir, por exemplo, o marketing, ele for produzir, por exemplo, como resultado dele, uma propaganda, que é a parte de comunicação, uma pessoa que possui uma boa oratória, entendeu? Que se veste adequadamente, direcionada ao seu negócio, uma pessoa que tem aquela identificação do seu negócio. Então, essas diretrizes, elas têm que estar muito bem posicionadas na sua empresa, porque quando a sua empresa ela for em avaliação, por exemplo, com algum investidor anjo, algum acionista, eles terem noção de que a sua empresa ela é toda estruturada através de processos, que ela tem um gerenciamento de processos muito bom, entendeu? No seu caso, que é uma empresa que é um MEI ainda, então você tem uma, como é que eu posso dizer, uma definição de processo, um desenho de processos ainda um pouco pequeno. Então dá para você fazer eles de uma forma muito mais ramificada. Você entender 100% de como é que o seu negócio ele vai atuar ali naquele mercado, entendeu? Então, isso é muito importante para uma eficiência organizacional. Porque a empresa que acha que ela tem uma eficiência organizacional por obrigação, ela não progride. Porque a perpetuação de mercado dela ela vai ser pequena. Agora, uma empresa que faz questão de uma área, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, ela vai ter uma eficiência organizacional muito maior, porque ela vai estar sempre ali, se atualizando os processos internos dela, entendeu? Dessa entrada, processamento e saída, desse processo produtivo que a empresa tem. Então, nesse planejamento estratégico pós-pandemia, ele deve ser feito com um tempo muito antes da pandemia acabar, geralmente 6 meses, que é o comum, porque ele demora a ser desenvolvido, igual para você mapear tudo isso que a gente conversou, vai demorar. Bastante coisa. É bastante coisa, isso porque é um dos mais simples que a gente estudou lá no nosso curso. E a gente quer passar para esses microempreendedores, porque para eles girarem a economia também dos bairros envoltórios e também das regiões metropolitanas daqui de BH e de Sabará também. Então, essa que é a nossa intenção desse nosso projeto do NITS, que a gente está desenvolvendo, que é a chamada rodada empresarial. É isso. Bacana. Você tem alguma dúvida ou algo mais que você quer acrescentar da sua empresa? Pedro, eu tenho muito serviço, né? Exatamente. Bastante. Não, acho muito interessante. Eu acho que muitas das vezes, quando alguém inicia um negócio, inicia pelos poucos e não tem a dimensão de tudo que está por trás de uma empresa, né? Sim. Eu sei que para iniciar algo você tem que dar o primeiro passo e ir, mas se você não coloca algumas coisas como não regras, mas que um passo a passo que você deve seguir, a sua empresa está fadada ali ao fracasso, né? Pelo que eu estou já vendo aqui, acompanhando, existe toda uma teoria, existe todo um estudo por trás desse planejamento e por que dele ser necessário, né? Para que a minha empresa fique saudável, cresça saudável. Sim, exatamente. Então, os temas que nós vamos abarcar nessa rodada empresarial desse ano de 2021 são temas relativos a esses, como essas empresas podem utilizar de ferramentas básicas da administração e do gerenciamento de processos para as empresas montarem um plano empresarial e não passarem muita dificuldade, porque nem todas conseguem ter um acesso a um consultor, por exemplo. Então, a nossa missão é essa, poder ajudar esses pequenos empreendedores dessa nossa região. Nossa, isso aqui é, assim, uma consultoria muito boa, porque eu fiz anotações, bastante anotações. Você vai conseguindo fazer um passo a passo ali, se organizando, não que seja algo para fazer assim, mas Sim. Tem um caminho a percorrer. Muito bom. Tá bom, Tamires. Muito obrigado, viu, pela disposição do seu tempo. Eu agradeço. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima. Obrigada. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite.